Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Então vamos começar mais um Frontcast e hoje nós vamos falar um assunto que bombou aí as redes sociais, porque foi até tema de redação do Enem, mas que trouxe uma narrativa, uma reflexão sobre um assunto muito importante, que é o papel da mulher no cuidado. E aí, quem é que veio hoje para conversar com a gente? Uma super psicóloga, Bárbara Sordi, que tem aí uma presença expressiva nas redes sociais. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, obrigada, fiquei muito contente de poder estar aqui. E assim, a gente sempre quer saber muito sobre a vida pessoal. O que fez a Bárbara virar psicóloga? É porque é um processo, a própria psicologia ela tem etapas na minha vida, né? Então eu entro menina. A mamãe disse que quando eu era criança, eu falava que eu queria ser a médica que escuta pessoas. E aí eu fui entendendo depois que eu teria que fazer medicina. E eu não consigo me imaginar, né, em algumas partes da medicina. E aí depois eu fui descobrir que o que eu queria lembrava muito a imagem do Freud, assim, né? Ouvindo pessoas deitadas, tinha a ver com o divã. E aí eu entrei na psicologia, segui na psicanálise, aí depois fui estudar mulheres, fazer mestrado, doutorado, para um monte de campo, aí tem várias fases aí. E a psicologia hoje, né, depois da pandemia, o Brasil e o mundo começou a entender a importância da gente realmente, né, ter um psicólogo para chamar de seu, que eu acho que é importante. A gente estava conversando antes que a gente faz hoje terapia para cuidar da gente, para lidar com os outros que precisam mais de terapia do que a gente, né? A terapia é fundamental, gente. E o que tu achaste sobre esse tema do Enem? Então, né, eu já até imaginava que pudesse vir um tema nesse sentido, que a gente tem visto que as provas do Enem, do ENAD, né, que a ENAD é a prova da psicologia, tá? Elas são bem politizadas, né? Eu achei um tema extremamente necessário para a gente olhar algo que passa pela saúde mental, se a gente for pensar, passa por política, por economia, né, que são as mulheres. Que lugar a gente está tendo na sociedade, que lugar a gente está ocupando e o que isso nos dá também de efeito, de consequência, né? Então eu achei um tema super pertinente quando a gente está começando a olhar e desnaturalizar as relações, né, que a gente tem. E é interessante porque, assim, quando a gente vê um tema desse, e eu conversando, né, que o meu filho prestou Enem, e aí também conheço muitas pessoas que fizeram, que muitos homens nem entenderam o tema, né? Jesus amado. Não, tu sabe o que eu achei engraçado? Eu vi um meme que era assim, um machista tendo que fazer a prova do Enem. Aí era um cara chorando, assim, sabe? Porque ele tinha que escrever algo, né, que não tem socialmente aceito, né? E criticamente argumentar com dados científicos, né? Argumentar com, enfim, com uma leitura sociopolítica, que é o que nem exige hoje, né? Eu fico pensando também o quanto essas provas têm mostrado a importância da gente discutir esses temas transversais, né? Como eu sou professora de psicologia, às vezes eu já levei até um título de a louca do gênero uma época, né? A Bárbara é a louca do gênero, porque lá vem ela com esse assunto, lá vem ela com esse assunto. E aí eu sempre tenho que, parece que, provar para as pessoas a importância. Quando eu falo, gente, saúde mental, se você não olhar raça, se você não olhar classe social, se você não olhar geração, se você não olhar gênero, você não consegue, né, alcançar esse sujeito, porque a gente é a somatória de tudo isso. Então, não é um assunto, não é um recorte, não é uma coisa que está ali. Ele é identitário, ele faz parte de quem a gente é, das relações, de tudo, dos espaços que a gente ocupa, né? E é só a gente pensar ali ao redor, por exemplo, o Brasil, mais de 50% das famílias brasileiras são lideradas por mulheres, Sim. Né? Mas a gente também ocupa muito pouco as posições de poder. Então, a gente não tem políticas e leis que pensem no feminino, na mulher, né? Não. Então, assim, isso já muda toda uma... Porque a gente vê o adolescente, a criança sendo liderado pela mulher, sabendo que essa mulher é uma mulher que beira a exaustão, que faz jornada dupla, tripla. De trabalho. E aí a gente vai cobrar o quê? Beleza, saúde física e mental de uma mulher exausta, né? É bem isso. Pensar que também esse controle dos corpos, quando a gente está falando, né, da maquiagem, da roupa, do peso,
também é algo que exige da mulher, inclusive o trabalho e até o dispêndio de tempo em que ela deixa de estar produzindo outra coisa para trabalhar neste ponto, que é o, né, da estética. A gente vai pensando no quanto essa mulher é cobrada e como ela vai adoecer, ela vai ter uma exaustão. Porque aí a gente vai falar do trabalho, né, da economia do cuidado, por exemplo. Explica assim, o que é economia do cuidado, para quem nunca ouviu essa palavra? É o seguinte, né? Como. E aí tem uma questão toda sócio-histórica que a gente vai ver. Existe um período histórico que começam a entender que, por exemplo, a criação das crianças, que as crianças cresçam com saúde. Então, a gente está falando lá da industrialização. Era preciso que elas fossem cuidadas, observadas, né? E esse trabalho, ele custa tempo, investimento de energia e dinheiro. Então, junto com outras estratégias sociais que acontecem nesse momento histórico, se delega à mulher a partir da falácia do instinto materno, que essa é a função dela, né? Então, ela não vai fazer porque ela é obrigada. Isso vai se tornar um discurso que vai se tornar interno com o tempo. Mas ele não surge do nada. Ele surge nos livros, ele surge a partir da medicina, do discurso médico, que vai dizer que a natureza da mulher é esta, que a mulher não tem uma natureza voltada para o espaço público. Isso lá, a gente está falando de Revolução Francesa para frente, depois da industrialização. Então, vão criando todos esses discursos, né? Da arte também, que vão culpabilizando as mulheres que não fazem essa função. E, ao longo do tempo, então, as mulheres começam a internalizar essa habilidade do cuidado. Então, o cuidado, ele é uma habilidade humana. Qualquer pessoa pode executar o cuidado, mas recai a mulher. E essa sobrecarga, ela acontece como? Não é só o cuidado com a maternidade que não é colocado. Ela é, por exemplo, se tem criança em casa, quem vai olhar? A tia ou o tio? Se alguém adoece, quem leva? O idoso, quem cuida, né? As profissões do cuidado, que geralmente são menos valorizadas, enfermagem, até psicologia e outras profissões, né, que são ditas femininas, a gente vai ver até uma menor remuneração, né? Mas o trabalho doméstico, por exemplo, e aí a gente estava até conversando, né, de uns dados que mostram que em um ano, se a gente pagasse para as mulheres, né, sobre os trabalhos que elas fazem em casa e cuidando de pessoas, essas mulheres se teriam gasto, vamos dizer, de 30 trilhões, é isso, mais ou menos? Né? Vocês imaginam quanto? Então, quanto esse nosso cuidado não reconhecido, não remunerado, sustenta o capitalismo e o sucesso masculino. Te dar só um exemplo que me veio agora, a pandemia. Né? Eu sou professora, na época já fazia doutorado, já concluí. E aí eu vivi um caos na época, né? Na época eu não estava ainda casada, tinha tido separada do meu primeiro marido e tinha só uma filha. E a minha filha teve que estudar em casa, porque era aquele momento, né, de ter as aulas, né, em casa, enfim. E eu tinha que dar aula também, online. E fora isso, eu dispensei a pessoa que trabalhava comigo, ainda pagando ela, etc. E tinha que cuidar da casa. Então virou um caos. E aí começou a sair notícias, né? Mulheres estão menos produtivas, entre aspas, né? Na pandemia. Aí eu ficava produtivas aonde? Porque eu estou produzindo um monte de trabalho aqui. Eu estou cozinhando, cuidando da minha filha, brigando com a escola, montando aula. Porque cuidar do outro não é valorizado. Não. É como fosse é invisibilizado. É invisibilizado e é como se fosse uma obrigação, né? Não reconhecido. Quer um exemplo? Pega o bom pai. Mãe, vamos pegar. Né? Essa comparação já começa, já me dá urticária. Comece, né? Bárbara. Então, você vai pegar assim... Nossa, ele pegou na escola. Ele leva e pega na escola. Né? Esse pai... Vamos dizer que seja um pai, de fato, que exercite a paternidade, divida as tarefas. Né? Ele não faz nada além do que ele deveria fazer. Mas o retorno social... Ele é super maior, né? Isso que é interessante, porque assim, ele o quanto o reflexo na saúde mental nos afeta, né? O meu companheiro atual é um pai que divide comigo super, assim, super, né? A gente divide mesmo. E aí já aconteceu cenas que a gente fica, Jesus, sabe? Então, assim, de alguém chegar e falar assim, mas também, né? Tu tá trabalhando, é por isso que o filho quer ficar agora com ele. Mas também um super pai. Teve uma vez que eu escrevi um texto falando da sobrecarga, que eu estava exausta, cansada. E aí uma pessoa que eu amo, familiar, foi lá e respondeu assim,
porque o fulano é um super pai. Gente, eu nem entendi a conexão, sabe? E começou a escrever uma declaração, assim. Aí eu botei, mas eu tava falando de mim, da minha exaustão. Ela falou, você está com ciúme? Uma doutora está com ciúme. Eu falei, meu Deus, não é sobre isso. Então, assim, a própria autoestima, quando um homem consegue se considerar um bom pai, quando ele sente orgulho, já é algo social que valida. Enquanto nós, se a gente faz o máximo, a gente não é lembrada, mas nós somos lembradas se qualquer coisa der errado. Sim. Qualquer falha, qualquer desenrolar, você vai ser lembrada, você vai ser cobrada, né? E isso também causa exaustão. A gente criou um novo personagem, né? Que é o pai do Instagram, né? Que é aquele pai que pega o filho uma vez na semana, né? E aí ele posta que ele vai passear com o filho, ele vai fazer isso e aquilo outro. Gente, passear é legal pra caramba, né? É super legal. Só que com assim, dinheiro, então. É maravilhoso. Só que essa imagem do pai legal, né? Porque a mãe fica com toda a sobrecarga do dia a dia, da educação. Então, a sociedade é muito injusta com esse olhar da maternidade, né, e da paternidade. E a gente internaliza. Tem uma autora que ela diz algo que é muito interessante. Ela diz, sabe como a gente sabe que esse dispositivo da maternidade deu certo? Pela culpa. Nós sempre achamos que estamos em déficit. Super. Será que eu fiz direito? Poxa, eu não estava em casa, eu estou aqui, eu não estou lá. A gente tem essa marca identitária da culpa e do sacrifício, que a gente deveria abrir mão. Sempre está associado, tipo, a boa mãe é aquela que sacrifica, né? Que faz tudo. E tem algo que a gente não fala, que eu acho que é muito importante, que é do trabalho invisível também, que às vezes nem é só esse do cuidado dos afazeres, mas, por exemplo, checklists mentais. Né? O marcar os professores, o ensinar, o cobrar. Por exemplo, o médico que é hoje, que eu não posso esquecer, o horário que tem que pegar fulano, o horário... Esse trabalho mental, que às vezes você está parado aqui, mas a tua cabeça não para, tentando pensar, né? No que a criança está fazendo, se está tudo certo, o que tem que fazer, tem que remarcar. Isso também leva muito sofrimento. Então, esse checklist, né, que às vezes é invisível, porque ele está aqui na tua exaustão, das sinapses cerebrais lá que tu tá, check, ele causa também uma exaustão mental. Mas ninguém está sabendo, ninguém está vendo, né? Quando vê essa mulher já está tendo um monte de sintoma aí, sofrendo. E às vezes, assim, é tão normalizado que ela não procura ajuda, né? Não. E eu vejo, é isso que a economia do cuidado se beneficia, né? E que a gente vê é só olhar para a família da gente, né? Quem cuida das avós, né? Quem cuida dos filhos, essa ideia de ser boa mãe, ter que acordar e levar para o colégio e pegar, enquanto que às vezes o pai fica ali como... Pai não é rede de apoio, né, Bárbara? Pai tem que estar... Não, é. Pai tem que estar presente, né? E dividir as tarefas junto, né? E isso é tão naturalizado. Por exemplo, teve uma vez que eu vou te dar um exemplo engraçado, né? Com a minha filha. Que aí as coleguinhas começaram sempre a me pedir para organizar o rolê, fazer tudo, etc. Aí teve um dia que eu já estava estressada, né? Porque eu tenho 1000 coisas para fazer. E aí eu virei para minha filha e falei, amor, não. Cada uma fala com o seu pai, os pais me mandam mensagem e eu dou ok, era para ir lá para casa, né? Porque vocês percebem que vocês estão me botando para trabalhar, para fazer por todo mundo, não sei o quê. Aí uma virou para mim e disse, ainda é dia da mulher, né, tia? Eu né? É isso. Então, e é isso que a gente vai educando. Olha, eu estava vendo uma estatística aqui, 12,5 bilhões de horas todos os dias são dedicadas ao trabalho do cuidado feito por mulheres. Sim. Né? Então, é a mulher que cuida da casa, ela que vai organizar tudo, a vida dos filhos, né? Dos tios, de quem precisa do cuidado. E né? tem uma coisa, dois pontos que eu acho que é importante. Deixa eu ver se eu não vou me esquecer falando, né? Um ponto é que a sociedade prega muito para que a gente se torne mãe, né? É romantizado, mas quando a gente engravida, não sei se tu passaste por isso, há um desamparo tão grande nas políticas públicas, né, para te amparar, e até mesmo a gente falar de humanização, né? Então, quando tu vê, tu fica muito solitária. Quando tu tens o bebê, de novo, muito solitária, porque essa cultura, né? Toda para olhar pro bebê e esquece da mãe. Que existe essa mãe, né? Então, assim, a maternidade não é simples. Eu acho que isso é muito importante. Quando ela ainda é isolada, que fica toda essa responsabilização só para essa mulher, que não se divide até nas políticas públicas mesmo, né? Na sociedade.
Tem um ditado que diz, né? É preciso uma tribo para cuidar de uma criança. Né? Não é simples. E a gente vê até a forma como a sociedade e a economia visa, porque a mulher fica 4 meses ali com aquele bebê, né? O homem ali 3 dias, mas não é só amamentar o cuidado com a criança. Existe todo um outro cuidado que o pai poderia estar ali participando e diminuindo a exaustão feminina, né? Não, ainda mais quando fala, eu trabalhei, você não trabalhou. Gente, eu trabalhei, inclusive a madrugada, né? Porque é trabalho. E outro ponto é o quanto, quando a gente está cuidando de outras pessoas, a gente muitas vezes, porque é impossível, a gente deixa de cuidar da gente. Essa energia está para o outro. E quando eu falo de deixa de cuidar para a gente, eu estou falando também de sair do mercado do trabalho ou diminui. Existem muitas pesquisas que mostram que após maternidade, até mulheres, né, que estavam no mercado de trabalho, né, enfim, ascendente, seja na vida acadêmica, né, ou não, elas têm uma redução dessa carga horária, do valor financeiro e até mesmo alguns sofrimentos dentro do espaço do trabalho. E preconceito, né? Isso, que barram, né? Desde... Se tem filho pequeno, né? Isso já muda a visão de quem vai empregar, porque pode ser que aquela mãe se afaste do trabalho. Existe tudo uma dinâmica. E o homem não? Pois é, porque o homem não tem essa responsabilidade, porque né? O homem não vai se afastar se o filho adoecer, né? E tem mais uma coisa que é muito interessante da gente ficar pensando nisso. Porque se a nossa sociedade não valoriza... Gente, as crianças não são o futuro. Elas não são importantes. O capitalismo lá atrás não percebeu que elas eram importantes até para ter fábrica, né? Que era o futuro, etc., que move a economia. Então, se é tão importante, né? Por que a gente não pensa em práticas que acolham pessoas com filho? Eu não estou falando só de mulheres. Pessoas com filho. Então, por exemplo... Vou dar exemplo, eu sou professora. Se eu sou professora, e eu tenho filho pequeno, e meu companheiro também é professor, também tem filho pequeno, poxa, as pessoas que vão montar os horários, elas podem montar num horário de 8, vamos dizer, aula à noite, de 6 às 8, e não de 8 às 10. Por quê? Porque tem uma criança pequena. Então, coisas mínimas, entende? Mas entender quem é essa família e a necessidade daquele momento não deveria ser um problema. Deveria ser um ajuste. E é um grande problema. Deveria ser um ajuste, entende? Por que flexibilizar para ela, né? Quando eu estive nessa situação, eu tive que ficar fora. E na realidade, o que eu vejo é quem cuida dos nossos filhos, né? Porque a gente, para trabalhar, a gente precisa de uma rede de apoio, a gente vai ter uma babá, e geralmente essa mulher, ela deixou o filho dela sozinho, ou ela deixou o filho dela com o vizinho, né? Então a gente precisa ter um olhar mais amplo, né, sobre essa situação social e o quanto isso impacta, né, na vida das pessoas. E quando eu estava mais cedo até conversando em relação, né, a gênero, raça, passa por isso, né? Quem são as mulheres que a gente legitima que sejam mães? Quem são as mulheres que a gente rouba a maternidade, né? Até se a gente falar em violência policial, por exemplo, na periferia, que é muito comum a gente ver pessoas morrendo, adolescentes, crianças por bala perdida, por violência policial, se retira o direito dessas mães à maternidade. E isso não é dialogado. Quando a gente fala também de não ter creches públicas, né, escolas de qualidade para acolher essas mães para que elas possam trabalhar fora, a gente também está colocando aí muito mais dificuldade dessa mulher estar no mercado de trabalho. Creches noturnas, né, que foi uma pauta até de uma colega minha que é deputada, né? Ela coloca, gente, tem que ter creche noturna para as mulheres poderem estudar. Né? As que querem continuar estudando. E não só, e se divertir também, né? E também tem trabalho, né? Noturno, né? Sim. E aí é muito... isso é tirado da mulher, né? O direito da diversão. Não, e o se divertir, né? Porque se você é mãe, pra que tu quer se divertir, né? Gente, porque divertir, tu trabalhas com a medicina, né? De estilo, etc. Lazer previsto em lei, gente, de tão importante que é. Relacionamento saudável, né? Então, assim, a gente precisa pensar nessa mulher feliz, né? Uma mãe que não consegue ter ela. E eu penso muito nisso porque é exaustivo criar filhos. A gente precisa falar nisso. É uma ambivalência, né? É a melhor coisa do mundo, mas também a gente precisa ter espaço equilíbrio e saúde mental para a gente ser a melhor mãe possível. Né? Não, e falar do mal-estar. Porque a gente tem mal-estar na maternidade, né? Super. Tem um dia que a gente não tá tão afim, tem um dia que, né, queria... Por exemplo, eu que gosto de escrever, que queria trabalhar, eu tô um tempão tentando escrever um projeto e não consigo, porque eu chego em casa e vou ficar com as crianças, elas exigem atenção. E é isso, o cuidado, ele te tira de um foco, né? Eu me lembro que eu conversava isso com o meu companheiro de... Quando nós fazemos doutorado, ainda não namorávamos, né? Uhum.
E aí eu lembro que eu falava assim, ele falava, hoje eu vou chegar em casa e vou escrever. Aí eu falava, eu também tô afim. Aí eu chegava em casa e eu não conseguia. Acabava meia-noite, 1 hora, assim, que eu ia conseguir parar e eu tava exausta. Aí eu me lembro que eu falava, eu sentia inveja, sabe? Eu falava, eu queria ter isso. E quando a gente teve o Caetano, que é o nosso baby, eu me lembro dele falar assim, tu falava e eu não entendia. Eu só vivendo eu conseguia entender o que é isso, né? Mesmo ouvindo. Tem dores que precisam ser vividas, né? Para serem compreendidas. É. E a da mulher é isso. E é engraçado que eu vou... Se eu lembro o nome, é um filme da Netflix de versões de papel. Eu acho que Eu Sou um Homem Difícil, é o nome do filme. Eu não sou um homem fácil. Eu não sou um homem fácil, uma coisa assim. E é muito interessante porque, assim, ele não é um filme de grandes produções, né, cinematográfica, mas aí quando tu vê, assim, a inversão de papel masculino e feminino, tu fica assustada, porque são tão... Desnaturaliza, né? Porque é uma coisa que a gente vê tanto que a gente não questiona, né? Sim. Tipo, o homem ali sempre na função do dinheiro e a mulher ali no balcão. Não, e o parto, que é ela com força, ela viril e dando pro cara cuidar. Eu acho essa cena. E o sexo, que ela chegou ao orgasmo rápido, olhou pra ele. Foi isso mesmo, acabou, né? Então a gente vai passando por algumas coisas que são típicas, são consideradas, ensinadas pra gente, tipicamente feminina e masculina, né? A passividade, né? Então essa mulher que... Tu queres ver uma coisa interessante? Essa ideia de que nós trabalhamos de graça é muito comum. Então, assim... Poxa, tu podes fazer isso aqui? Tu podes falar com não sei quem? Eu recebo muito, sabe? Às vezes, eu nego. E quando eu nego, geralmente é quando são grandes empresas, sabe? Nega para ensinamento. Para ensinamento. Quando é escola pública, quando é movimento social, gente, pode me chamar, tô lá. Eu faço questão. Mas, por exemplo, uma multinacional quer me chamar para eu me virar para chegar lá. Eu falo, não vou. Mas a gente quer você, porque você tem essa qualificação disso, então pague. Porque essa ideia de que a gente tem que fazer por amor, por devoção, por causa, ela já é essa ideia construída do patriarcado, de doação. Né? Então, a mulher tem que se doar, se doar, se doar. E quando ela faz isso, gente, algo ela perde. Que pode ser do tempo dela, o tempo podia estar dormindo, lendo um livro, que a gente não tem tempo para isso, né? É raro. Mas até de estar recebendo dinheiro também. Então, receber dinheiro para nós é fundamental para que a gente tenha emancipação. Né? Então... E eu vejo muito isso, Bárbara, no consultório. A minha maior dificuldade é construir um plano de ação para as minhas pacientes terem tempo para elas. Se eu fosse uma paciente, tu ia ver que eu não tenho. E quando a gente tem filho pequeno, ainda é mais difícil. Então, chega à noite, eu quero ler um artigo, mas não, vou ter que estudar com meu filho para que ele está em época de prova. Sim, né? Sim. Então, assim, a gente organizar a vida de uma pessoa para ela ter tempo de ter hábitos saudáveis, porque a mulher, ela tem muito... Quando a gente fala assim, eu não tenho tempo, quando eu vejo médico falar assim, olha, não tenho tempo, é uma desculpa. Não é. Não é. Para a mulher que vive jornada tripla, não é. E olha, se a gente pegar, né? Porque, por exemplo, de uns tempos para cá, eu engordei recente, né? Mas de uns tempos para cá eu tava magra, até por causa da amamentação. E vinculando muito bem com o exercício, né? Vinculando muito bem, gostando. Só que aí aumenta a jornada de trabalho. Aí nasce meu neném. Né? Vai entrando essas coisas aí. Aí eu pego as aulas, né? O consultório, o trabalho em casa com a filha, eu tenho uma filha adolescente, entrando na adolescência, com um bebê. Gente, eu não consigo ir pra academia, tá paga. Eu tento ir, quando eu vou, eu fico felizaça, mas eu não consigo encaixar. Precisa de muito encaixe e muita rede de apoio, né? Pra conseguir. Né? E é um momento também, obviamente que eu tô falando de um lugar de privilégio, porque eu tenho essa possibilidade, embora eu vá ter que mexer no meu padrão. Mas chegou um momento que eu falei assim, não, alguma coisa eu vou ter que dizer não. Pra eu conseguir fazer esse investimento, porque senão eu vivo pra trabalhar, e viver pra trabalhar é essa exaustão. Né? E quando chegar em casa tem a atenção de um bebê que realmente ainda amamento necessita. À noite, gente, de madrugada. Então e eu não a gente falando mesmo. Agora de mercado de trabalho, e tem aqui uma estatística que fala que 85% do trabalho, né, da economia do cuidado no Brasil é feito por mulheres. Né? Então, todas essas profissões que a gente tem, que estão vinculadas ao trabalho, são exercidas por mulheres. Elas acabam sendo mal remuneradas também. Mal remuneradas. E as mulheres negras muito menos do que as brancas. Né? As mulheres muito menos que os homens, e depois a gente vai para a questão racial e as mulheres negras ganhando menos do que as mulheres brancas. Né? E aí a gente pensa em exaustão. E tu estavas até falando de maternidade, algo que eu sempre penso também, né?
Quando eu penso assim, o acordo que eu tenho, por exemplo, com a pessoa que trabalha na minha casa é de um horário que não costuma ser comum. Ela chega mais tarde. Mas por quê? Ela tem uma filha da idade da minha. E ela fala, Bárbara, eu não quero que ela vá andando só para a escola. E eu super entendo. E eu falo, então ela leva a filha para a escola e depois ela vai lá para casa. Então a gente se organizou, meu companheiro, para a gente conseguir ficar um tempo a mais em casa, para sair um pouco mais tarde. Óbvio que deu, poderia não dar. Né? Mas como é que a gente pensa sobre isso também, né? Quando é possível, né? Quando a é que gente é possível? flexibilizar isso. Porque, assim, muitas mulheres não conseguem ter acesso ao trabalho porque não tem política pública Não de tem creche, não tem quem fique. Então, se você vai pagar alguém, é melhor ela ficar em casa. Só que aí entra todo o desconforto, né? Da mulher não estar no mercado de trabalho. Não, isso faz parte de um sistema muito bem articulado. Eu acho que é isso que é importante da gente entender, né? Uhum. Se eu deixo de trabalhar ou eu diminuo a minha carga horária porque eu tenho que ficar cuidando das crianças, isso vai reduzir também a minha condição salarial. Se isso reduz a minha condição salarial, isso diminui a minha autonomia, a minha possibilidade de empoderamento. Percebe como isso está ligado à dependência de um homem? Percebe como isso pode estar ligado à violência doméstica? Uhum. Entende? Aí a gente vai entrando num cenário que é muito mais amplo e complexo, mas que leva ao que a gente vive hoje. Então, mulheres, espaço de poder. Gente, o Senado não tinha banheiro para mulher. Foi construído recente, não tinha banheiro para mulher. Porque não e há aí nós temos mulher. mulheres que votam. E por que mulher não vota em mulher? Construção. Né? E aí eu acho muito importante. Por isso o Enem, olha aí, que legal a gente começar a trazer a politização na educação. Porque a gente também acompanhou aí um processo de querer tirar disciplinas importantes, como história, filosofia, que é para não se pensar. E a gente precisa que a gente pense para a gente, né, criticar, entender as relações de poder. Por exemplo, vocês acham, vou te dar um exemplo, violência obstétrica, que aqui em Belém, eu acho que é assim, raríssimo alguém não ter passado, e quem não passa, geralmente tem cor, são mulheres brancas, com uma classe financeira, porque você vai pagar uma equipe específica para ter um parto humanizado. Né? E a gente sabe que esse valor varia, aí é um valor alto, né? Que passa são 2 casinhas para cima, né? Então não é qualquer pessoa. A gente tem no SUS a sorte de equipe, cair numa equipe X ou Y, aí tem a sorte. Conheço, tem a Casa de Parto Castanhal também. Mas vamos pegar esse exemplo. Tu achas que um homem vai chegar e falar assim, olha, eu quero pensar numa lei que vai discutir a entrada das doulas, não a violência obstétrica, se não é uma questão para ele, o homem pensa em violência doméstica, sabe? Vai discutir pautas mais polêmicas, como a gente pode pensar, né? Da questão do aborto, etc. Não vai. Quem vai puxar essas pautas são as mulheres, a partir da vivência das mulheres. Então a gente precisa, né, de representantes nesses cargos de poder que possam nos representar, já está dizendo a palavra. É lugar de fala, é representatividade. É mudar a narrativa, né? É reconhecer e mostrar, porque as nossas leis são violentas. Tinha lei que se você casasse com um estuprador, o cara não ia preso. Né? As nossas leis, é transformar as leis, porque elas são violentas. Ela vem de uma cultura, elas não caíram do céu. Né? Então a gente precisa estar falando. Quem vai falar de creche noturna? É homem? Não vai, isso não é uma questão para eles. Para eles está ótimo que a gente não saia à noite, que a gente fique em casa com as crianças. É super. Né? Que a gente assuma essa responsabilidade. Então, a gente precisa... Quem vai falar de pagar as mulheres trabalhando? Agora está sendo pensado nessa questão de incluir na pensão alimentícia. Eu estava lendo, eu não sei se já é, se não é, mas essa questão do cuidado. O cara vai pagar a pensão, então vai pagar também pelo cuidado que a mulher faz. Tu acha que um homem tu vai mexer com privilégio, né? Não quer. É porque, assim, até esse cenário da separação, né, é muito cômodo para o homem na maioria das vezes. Por mais que você faça uma divisão aí de tarefas, se pense muito pouco sobre as atribuições masculinas com a criação dos filhos. Sim, né? sim. E aí, no mercado de trabalho, a mulher sempre sai perdendo. Porque, assim, se a mulher quer ser bem posicionada, ela vai poder chegar pro chefe dela e vai falar assim, olha, eu não vou porque eu vou ter que levar o meu filho ao médico. As leis liberam uma vez no ano acompanhar teu filho no médico. Já pensaste? Tem condições, né? Então, assim, a gente fica só 4 meses com as crianças. A gente sabe que essas crianças precisariam ir de 6. O público são 6. É o público. Pelo menos 6 meses com essa criança para que ela realmente fique em aleitamento materno, que a gente consiga prevenir doenças, que a gente possa realmente estabelecer conexões importantes com eles. Sim. Né? Só que nesse período, a mulher precisa de ajuda.
Ah, ela não está trabalhando? Não, ela não está trabalhando, ela está trabalhando ao triplo. O corpo dela, né? Como é que a gente fala? Metabolicamente está trabalhando. E psicologicamente nós sempre estamos mais fragilizadas, porque nós somos cobradas por várias frentes, né? Tem que estar bonita, tem que estar bem no mercado de trabalho, tem que ser uma boa mãe. Alguma dessas frentes, né? Tem boa esposa, quem é casado, não vai ficar. Okay. Vira tudo trabalho, né? Vira, o sexo vira trabalho, tudo vira tudo obrigação. Porque você não tem tempo para o lazer, para o descanso, né? Vira uma função social que você tem que corresponder bem para não perder esse homem, para não perder esse status, porque também isso é cobrado de nós, né? O status feminino ainda hoje, embora a gente tenha avançado muito, ainda é o casamento, né? Então as mulheres, mesmo, o ideal do amor romântico é muito identitário para nós. É muito identitário. E assim, é algo que assim, eu experimentei pelo contrário quando eu me separei, Bárbara. Porque assim, como o casamento me protegia. Sim. Tipo, de algumas situações socialmente não legais. E depois, quando tu te separa, tu parece que tu vira uma ameaça, as pessoas te deixam de te convidar para algumas coisas, e você vai tendo que criar um novo ciclo de amizade. Não é que você mudou. É que você foi colocado... Agora você é separada. Você é separada. Você é, entendeu? Perigosa. Eu sempre falo, eu mudei meu estado civil, mas não mudei o meu caráter, sabe? Então, assim, é incrível como o mundo, né, vê a mulher... Ah, não, mas olha, ela é uma mulher independente, ela tem o dinheiro dela, ela trabalha, né? Isso é assustador, né? E será que ela é boa mãe? Porque, assim, eu não acho que para eu ser boa mãe, eu tenho que todo dia eu levar meu filho no colégio, apesar de eu ter que fazer, né? Mas eu não acho que é isso que faz ser uma boa mãe. Não, e é muito louco, né? Eu vi uma vez uma pessoa de um cargo judiciário alto me dar um exemplo que me chamou muita atenção, porque ela disse que ela estava e uma pessoa falou assim, você já escolheu o que você quer ser? Aí ela falou, como assim? Juiz ou boa mãe? Porque algum dos dois você não vai ser. E ela falou, quanto aquela frase, mesmo ela tendo rebatido, e aí ele rebateu também bem, né, ardiloso, assim, mas o quanto aquela frase a perseguiu por muito tempo, porque quando ela estava fazendo, ela falou, será que eu estou faltando ali? Será que eu estou faltando aqui? Faltar, eu acho que em algum lugar. E eu acho que é a gente pensar em tempo de qualidade, né? Sim. Conexões reais, porque assim, a mãe, os nossos filhos vão ver mães que trabalham fora, né? Sim. E que também vão exercer o cuidado e também vão exigir ou mostrar para o parceiro que ele precisa estar presente nisso, né? Essa movimentação, né? E isso é interessante também que tu estavas falando, eu fiquei pensando, também tem a ver com essas bolhas sociais que passam por classe, né? Porque a mulher branca, ela sofre esse preconceito de não poder ser separada, de virar uma mulher sedutora, perigosa ou independente que vai mostrar para as outras mulheres o caminho, sei lá, de alguma coisa errada, né? Mas as mulheres negras, solidão, né? Elas sempre trabalharam fora. Essa não é uma questão, né? Porque elas vivem a solidão da mulher negra, né? Daquela que é e também estigmatizada, que é sexualizada, que acaba não casando, construindo uma família só. A mulher, ela vai, cada uma com as suas dores, né? Muitas dores, né? E é interessante, eu lembrei, quando eu me separei, minha filha tinha 9 meses, já casada, me separei, fiquei mal. E aí eu lembro que quando eu mudei pro prédio que eu moro hoje, uma vez eu escrevi uma carta, porque eu passava, e aconteceu várias cenas, assim, e outra era do porteiro, o porteiro começou princesa, umas coisas assim. Inadequadíssimas. Total, né? Eu me sentia muito ofendida. E eu tinha acabado de me mudar, só eu e a minha filha. Uhum. E aí teve um dia que eu ia sair, ele falou assim, que horas você volta? Que horas eu posso te esperar? Tipo, porque eu tava voltando tarde, assim, nos sábados, vamos dizer assim. Gente, me deu um ódio. E eu cheguei, eu tinha bebido. Gente, eu escrevi uma carta e botei lá no livro de ocorrência, sabe? Mas uma carta muito ofensiva. Eu disse, na próxima eu fazer boletim de ocorrência. Virei senhora. Nem senhorita, senhora. Sabe? Porque é isso. É uma mulher que pode ser invadida. É uma mulher, né, que pode sofrer assédio. Então, é muita coisa que a gente precisa se preocupar, né? O tempo todo estão colocando pra gente. É uma cobrança que, assim, quem ouve e que é do sexo masculino não tem nem noção, né? Que a gente sai todo dia se arruma e não sabe quantas coisas a gente vai passar. A gente tem um quadro aqui que são perguntas de seguidores, né? E eu vou começar logo com uma pergunta de um homem. Toma. O Felipe. Ele disse que ele acha que a mulher... glorifica muito a maternidade e ele acha que ele é um homem que faz as mesmas funções da mãe.
Olha, ele ainda quer mais aplausos, né? Tá chateada com os aplausos. Geralmente. Desculpa, Felipe. Mas não dá, né? Geralmente é o pai que nota isso, né? A gente até vê memes sobre isso, sobre aqueles pais leva o filho no shopping, tira foto. Leva o filho no colégio, tira foto, né? E a gente, às vezes, nem tem tempo de fazer a foto, porque a gente tá batendo as fotos, né? Também, quando tá, né? A gente fica... Eu até vi, gente, pais, batam foto das mães. E assim, não é que a gente... O que eu vejo na sociedade? Não é o fato da gente tá debatendo o papel da mulher que a gente está invalidando o papel dos pais. Não, é o contrário. É só simplesmente a gente olhar que se essa mulher, ela não é vista como boa mãe porque ela tá levando o filho no colégio. O homem, ele é visto como um bom pai. Só um exemplo, né? Fazendo coisas simples. E é isso. Não é que a gente glorifique. É o lugar, a gente precisa falar de estrutura social. Então, não é a pessoa X ou a pessoa Y. A gente está falando de um fenômeno que aparece em dados estatísticos, inclusive econômicos. Que é o que tu estás mostrando aí, viu, Felipe? Então, não tem a ver com a mulher glorificar. Presta atenção. A gente está falando, né, dessa estrutura, de como ela se organiza. E de uma sobrecarga e exaustão. Porque a mulher... Cara, o que eu percebo às vezes... até a disponibilidade para brincar é diferente. Porque a mulher tem tanto peso, tanta coisa que se cobra, mesmo quando as condições são mais tranquilas, porque isso foi passado transgeracionalmente para ela, porque ela é cobrada, porque isso ela é cobrada na escola, ela é cobrada por amigas, por olhares, por situações que o homem não é, que dá mais leveza. Então, quando o homem faz as mesmas funções, que não é sempre, se a gente pegar o número de mães solos ou de crianças não registradas no Brasil, a gente vai ver que não é sempre, Felipe. Então, não dá para você falar isso, tá? Mas, ainda assim, como eu falei, né? Meu companheiro me ajuda, a gente divide igual. Não é ajuda, né? Divide igual. Ele também se responsabiliza, vai no médico, marca, mesmas coisas. Ainda assim, o entorno, a pressão psíquica é diferente. Porque ele sempre... uma vez eu dei um exemplo, ele recebeu um presente lindo de uma pessoa muito querida. E foi muito legal. Mas depois, quando eu vi o bilhete, era tipo assim, pelo pai maravilhoso que você é. Eu fiquei pensando, eu nunca ganhei um presente pela mãe maravilhosa que eu sou. E nunca ninguém falou. O meu ex, a minha família, assim, sempre falava assim, ele é um pai maravilhoso. E eu falava assim, gente, eu nunca ouvi a mamãe falar que eu sou uma mãe maravilhosa. A gente não escuta essa validação. A gente não escuta. Agora, e é necessário pra gente. Não, e a falta a gente escuta. Por exemplo... se alguma coisa dá errado, esquecer uma coisa na escola, vem mensagem. E é sempre num tom, né, de cobrança. Então, assim, se você falha em qualquer coisinha, uma unha que não foi cortada, uma coisa que você não observou, né? isso vem, né? Isso vem. Não tanto dá vontade de falar, mano, corta não, né? Então, porque isso vem dos olhares das pessoas, tudo. Se você sai, se você trabalha muito, você vai sempre estar sendo avaliada. Que é uma coisa que o homem que não trabalha muito é um herói. O que trabalha muito. A Zanello, no livro dela, ela dá 2 exemplos. Ela mostra do Sebastião Salgado, fotógrafo maravilhoso. Mas ela mostra, quando você vê o filme, eu vi uma versão que era mais completa da que está atual, não sei porquê. Mas a mulher, para ele ser esse homem, ele foi um pai que viveu fora, cobrindo guerras, etc. Ele visto como um herói, né? Esse pai. Né? Se é uma mulher que sai, que some, né, que não tá ali, aí tem um outro filme que ela chama a atenção, Os Filhos com Mágoa, porque isso causa até nas crianças essa ideia de que não teve a mãe, essa ideia de falta. A nossa cultura faz isso, ela adoece as crianças também, porque a mãe tem que ser perfeita, a mãe não pode falhar. E viver, né, hoje, por exemplo, os meus filhos sabem que eu trabalho muito e que eu não estou presente, mas assim, a gente vai aprendendo com terapia, até aquele momento de realmente de atenção, de não ficar no celular quando tá com eles, eu consigo hoje organizar minha vida, né? Que eu sou uma pessoa favorecida por isso, eu consigo organizar minha vida para ter mais tempo com as crianças, mesmo assim, ainda vivo na culpa. Né? É incrível, você tá culpado que você tá no trabalho, você se culpa porque você deixou de trabalhar e tá mais com as crianças, então assim, isso é muito injusto com a mulher. O homem, ele não se culpa. Não. Né? De dormir a noite inteira quando a mulher tá amamentando o filho. Pra ele tá de boa. Não. Né? E não se culpa por várias coisas. Assim. Isso é só um exemplo, né? Se sentir bem. O pior é ainda se sentir bem. E não é falar mal de homem, é falar de uma estrutura que deixa. Que adoece as mulheres. Que adoece as mulheres, né? As mulheres são exaustas. E injusta. Né? E às vezes, eu vi uma vez no shopping, eu tava em São Paulo,
E eu estava com a minha irmã, a gente viajou sem os nossos filhos. E tinha uma mãe com 3 crianças. Eu vi aquela mãe na beira da exaustão. Sim. Um chorando, o outro gritando. E ela só queria parar para tomar um café. Eu falei, meu Deus, porque hoje o mundo é tão cruel, né? Eu queria ir lá e pegar aquelas 3 crianças assim um pouco. Eu te ajudo. Deixa eu te ajudar. Como já aconteceu várias vezes de eu me meter quando eu acho que eu consigo ter acesso, né? Que tem pessoas que não gostam. Mas assim, ajudar a mulher, né? A gente fala muito de sonoridade, de estar ali ao lado, mas quando a gente vê a mulher numa situação difícil, pouco a gente se oferece para dar ajuda, Não, né? gente, e até isso, né? A gente tem uma solidão muito grande. Seja quando casa, você vai acabar fazendo amigos que casam, porque às vezes tu falas, né, da solteira, acontece algo parecido também. Casados né? andam com casados. Casou, então né, agora a gente não chama, né? E com a maternidade, eu me lembro que eu fui uma das únicas no meu grupo de amigas que teve filho. Hoje a gente já tem um pouco mais, mas na minha primeira filha, a única. E eu me lembro de eu me sentir muito só, porque meu companheiro na época tinha a possibilidade de trabalhava, viajava e eu ficava cuidando. E minhas amigas, eu não via, eu via assim uma vez no mês, quando era um mesário, sabe? Eu só faltava segurar as pessoas, por favor, fiquem aqui. Falar sobre né? assuntos que não sejam bebê, né? E até falar do bebê, que elas também não queriam às vezes ouvir, eu queria falar, porque era a minha realidade. Que não era delas também, né? Mas como a gente não acolhe? Então, às vezes, hoje eu vejo quem tá com o bebê pequeno, né? Se não tem alguém que possa estar ajudando, eu acho que eu oferecer assim, amiga, quer que eu vá aí, né? Te ajudar a lavar a louça, te ajudar, né? É isso. Olha, tem uma pergunta aqui da Beatriz, que ela disse que ela fez a prova do Enem, foi um presente para ela, o tema, porque ela tem uma mãe muito batalhadora, tem um pai maravilhoso, mas uma mãe batalhadora, e que ela vê isso todo dia em casa, essa diferença, né, de olhares para a mãe e para o pai. A minha filha falou uma vez. Os filhos começam hoje já a olhar isso diferente, né? A Lulu falou pra mim uma vez assim, que não queria ser mãe. Eu fiquei, meu Deus, olha só a culpa. Eu fiz algo errado, filha. Não sei o quê. Eu fiquei, já dispositivo, culpa. Ela virou pra mim e disse, não, mãe, eu não quero ter que ficar trabalhando toda hora cuidando do outro. Eu quero viajar e ser feliz. Aí eu fiquei... Crianças ensinam muito. Chocada com a percepção dela, né? Criança ensina demais. E a escola? Dia das Mães, né? Uma mãe polvo. Ai, gente, quando eu vi isso, eu fiquei tão brava. Que era assim, mamãe, você pode. E mamãe polvo. Ou seja, romantizando a exaustão materna. Não, mas isso agora virou moda, né? A mulher guerreira. Quando eu ouço essa palavra, já fico toda arrepiada. E aí do homem é o papai herói. Entende? Papai herói, mamãe polvo, você pode. Eu falei, claro que eu posso, meu amor. Mas não é disso que a gente tem que falar. Posso não fazer nada, a mamãe pode ficar exausta. Ontem eu tava super cansada, com enxaqueca. Eu falei, meu filho, mãe, por que você vai ficar? Filho, eu quero ficar deitada. A mamãe pode escolher ficar deitadinha, quieta, sozinha. Quietinha. A mamãe vai deixar a porta aberta, você entra e sai a qualquer momento. Porque assim, isso é algo possível hoje, Bárbara, para mim. Mas assim, eu vi de uma realidade que eu tirava 4, 5 plantões noturnos. Né? Então, assim, a gente se escraviza muito tempo e a gente perde o que é importante, que é estar presente na vida dos filhos da gente, de quem a gente ama, de quem não tem filho, de pai, de mãe. De cuidar da gente. De cuidar da gente. Falando, seja para estudar, seja para ir na academia, seja para comer bem, seja para dormir. A gente fala muito de estilo de vida para evitar doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, câncer, hipertensão, obesidade, mas a gente não fala dos determinantes sociais, né? Porque os determinantes sociais são o que mais impactam na saúde da gente. Então, a gente vai falar para a pessoa, olha, você precisa comer mais verdura, você precisa comer mais hortaliças, sendo que ela só pode comprar ultraprocessado. Né? Porque essa é a realidade dela. Então, quando a gente fala para a mãe, olha, você precisa ter um tempo, tirar 1 hora para fazer atividade física, ela não tem com quem deixar o filho dela. Ela trabalhou e depois ela tem que chegar e ela tem que cuidar do filho. Então, é essa a realidade que a gente tem que debater, né? E como pensar em mudar essa estrutura, né? Eu lembro quando eu engravidei a primeira vez, eu fui na academia da gestante. Aí a moça disse, fez a minha avaliação, tinha físio, tinha isso, aquilo. Aí ela disse, olha, então, a gente funciona até às 5. Eu falei, mas eu trabalho. Ela, não pode, você está grávida, você não pode, você tem que ter um horário. Eu disse, mas gente, se eu não trabalhar, como é que vai ser?
né? Então, como é que a gente está pensando nesses serviços, em acolher as pessoas, né? Como que a gente pode ajudar essas mulheres também? Aí a gente entra em política. Entra em política e entra na saúde, no cuidado centrado na pessoa, né? Eu não posso pensar no ser humano sem pensar no entorno dele, né? Como aquela pessoa vive, né? Não, e quando falo política, é justamente pensar os determinantes sociais de saúde. Porque a gente está falando de quê? Relações de gênero, relações de poder, de qualidade de vida, de esgoto, de saneamento, né? Já a gente começa, né? A gente precisa caminhar muito, né, Bárbara? Muito, isso. Muito. A gente está discutindo, sei lá, política para pensar na mulher além da maternidade há pouco tempo, 15, 20 anos. Antes a gente só tinha política pública para quem estava parindo. E o resto? Todas as outras doenças das mulheres, né? E ainda de uma forma tão complexa que as mulheres que estão na política, as nossas representantes, elas sofrem ameaças. A gente viu aqui em Belém uma delas publicando ameaça. Quando eu li, eu passei mal, né? Porque era muito, de uma forma muito cortante a ameaça. A gente vê assassinato, às vezes, de parentes dessas mulheres que estão defendendo o direito das mulheres para que enfraqueça. Então, é um jogo com a nossa saúde, né, muito intenso para que a gente não ocupe esses espaços. E assim, é algo que é gritante. Assim, eu trabalho no hospital de trauma, onde a gente vê a violência contra a mulher todo dia, feminicídio aí todo dia. Então, no Brasil, a cada 6 horas, uma mulher, né, é vítima de feminicídio. Então, a gente vive realidades que tiram a vida das pessoas, né? E que não é simples. Uma vez eu falei isso para os alunos estavam falando, como é que trabalha isso? Aí uma hora eu disse assim, às vezes você dizer não, a gente trabalha tanto com a mulher sobre o dizer não, né? Mas não é simples. Porque existem mulheres que vão dizer não e vão pagar com a própria vida. Então, como é que a gente também discute esse cenário para proteger essas mulheres? A gente precisa pensar muitas coisas. E, Bárbara, tu vê... Qual é o caminho que tu vê da mudança, né? Que a gente já está se encaminhando para o encerramento. Tu consegue ver algum caminho de mudança? Tu consegue ver alguma melhora no que a gente pensa como sociedade com relação a isso? A mulher ainda sendo essa responsável pelo cuidado, não sendo respeitada, nem remunerada e nem reconhecida? Eu vou tentar ser positiva hoje. Porque vamos fazer assim, 2 tempos. A Bárbara positiva e a Bárbara negativa. Não, a negativa eu vou falar do planeta, né, gente? Olha só como tá. Mas, enfim, pensando, eu acho assim, a gente tem alguns caminhos importantes. A gente falou de alguns hoje, né? Informação, a educação, gente. Quando a gente vê o Enem, eu acho que se a gente consegue fazer uma educação de base desde o ensino infantil mesmo, maternal, isso pode ser muito importante porque você transforma, né, as relações. Acho que grupos de estudo de mulheres para desnaturalizar as suas vivências e as violências. Políticas públicas, então a gente precisa... Não é só votar em mulher porque é mulher. É votar em mulher que tem essa compreensão política das relações de gênero. Porque a gente já viu mulher no poder reproduzindo violência. Reproduzindo comportamento masculino também. De violência, de machismo, enfim. Então, assim... votar, ver nossos, sabe, quem a gente está votando, a politização ela parte para a gente estar dentro das políticas públicas. Então a gente tem conferências, né, conselhos de saúde, conferências da mulher. Então a gente tem alguns caminhos aí que passam por esse processo educacional, né? Então eu acho que pode ser por essa via. Ai, amei. E Bárbara, aonde as pessoas podem te encontrar no Instagram, quiserem conhecer um pouco mais do teu trabalho? Olha, no Instagram, na pandemia, eu movimentei um Instagram que era Feminismo e Psicologia, que eu fazia lives muito parecido com o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Sobre temas. Tenho uns livros lançados de crônicas feministas, junto com uma amiga que é doutora em História, a professora Ana Linhares, amiga, se você estiver aí, maravilhosa, uma editora feminista também, Voz de Mulher. E coordeno um grupo de estudos na UNAMA, né, de feminismo, violências, né, decolonialidade, e um projeto que atende mulheres vítimas de violência, homens, população LGBTQIAP+.
Mas o meu Instagram pessoal é Bárbara Sordi. Esse Instagram que tem lives maravilhosas lá salvas é Feminismo e Psicologia. Eu te amei, eu muito feliz. E é pela disponibilidade, né, e sensibilidade de passar todo o teu conhecimento pra gente. Então, você aí que está assistindo mais esse Frontcast, a gente tem sempre o objetivo de trazer informações que são informações que estão rolando aí na mídia, mas que são informações e discussões que são importantes para que realmente a gente possa construir um mundo melhor. Então, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, de ver também os outros episódios, que tem muita coisa legal sobre saúde, beleza, bem-estar. E hoje esse tema realmente aqueceu meu coração, que falar sobre mulher e espaço feminino. Obrigada. Adorei estar aqui também. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.